Boa noite. Estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E muito obrigado por você ter escolhido ficar conosco nessa noite de segunda-feira. No programa de hoje, nós vamos conhecer uma linda obra de solidariedade e também vamos tirar algumas dúvidas a respeito de lixo reciclável. Mas já nesse primeiro bloco, nós vamos tocar nesse grande exemplo de solidariedade. Presente em meio a nós, viu? Ela transformou seu sofrimento em doação, criando a associação Helena Picardy. Helena Picardy de Andrade. Picardy. É Picardy? Picardy de Andrade Helena Silva. Picardy de Andrade Silva, que transporta gratuitamente crianças e jovens de baixa renda com câncer aos centros médicos na cidade de São Paulo. Nós vamos conhecer um pouco mais essa história e, para isso, seja muito bem-vinda Tatiana Picardy. Muito não é? obrigada, Márcia. Obrigada. Que é a mãe da Helena. Exatamente, não é isso? exatamente. O foco do projeto é transportar crianças e adolescentes de baixa renda aos centros médicos, é isso? Isso. Como é que isso surgiu? Vou deixar você contar a história, porque é uma história comovente, mexe com o coração da gente e a gente nota que é uma resposta diferente dada diante da dor. Quero te ouvir. Com prazer, que bom que as minhas palavras possam ser úteis para outras pessoas. Bom, eu tive a infelicidade e, por outro lado, até a felicidade, é algo difícil de explicar, mas enfim, de ter perdido uma filha muito cedo. Quantos anos? Helena tinha 5 anos quando faleceu em 97. Uhum. E ela teve câncer, um câncer muito difícil, um câncer que não tinha cura, no tronco cerebral, que é uma região do cérebro que não é operável de forma alguma. E vai comprometendo. Responsável pelas funções vitais, exato, né? Exato. Então, compromete o movimento, a visão, a fala, e a criança vai ficando, enfim, sem condição de fazer praticamente nada, além da dor, etc. Mas, na época, eu tinha a felicidade de ter o pai da Helena como um pai que tinha condições de nos levar para o hospital para fazer os tratamentos de químio e rádio. Não havia chances de cura, mas era possível minimizar ou esticar um pouco mais a vida dela através dos tratamentos convencionais. Uhum. E a gente podia ir de carro para o hospital. Na época, ela se tratou no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança. E aí, depois, obviamente, na época eu não me dei conta, eu fui ver isso só depois, mas o que ocorria é que eu podia ir tranquilamente atrás, sentada no banco de trás do carro, podendo contar uma história para minha filha, ajudando se ela tivesse algum desconforto, brincando com ela. Uhum. Eu sempre tinha brinquedos ou, enfim, coisas que pudessem entretê-la, enquanto meu marido dirigia com segurança até o hospital. E no hospital a gente via, né, casos de outras famílias que não tinham as mesmas condições que nós. E então a chegada ao hospital e a permanência e a volta para casa eram ações super difíceis. Quem mora em São Paulo e sabe como é a condição do nosso trânsito e sabe que as populações mais pobres moram nas periferias. Uhum. E que os hospitais especializados são no centro expandido da cidade, pode imaginar a dificuldade de deslocamento dessas pessoas, com crianças que tinham dificuldades parecidas com as da minha filha Helena. O que potencializava o sofrimento delas, né? Sim, e minimizava, a meu ver, qualquer chance de cura, porque o desgaste no deslocamento, a falta de respeito mesmo que essas pessoas são submetidas diariamente porque não têm acesso facilitado ao hospital, claro que impacta negativamente no tratamento. Depois, posteriormente, após a morte da nossa filha, é que isso foi ficando muito claro. Puxa vida, poder chegar no hospital com conforto, com um ânimo, né, para cima, podendo até dormir ou eventualmente, enfim, ter ali os itens de conforto necessários, uma água, o que quer que seja, é fundamental. E então, o Luiz Maurício, que é o pai da Helena e o grande mentor da ideia da associação, né? A ideia dele foi justamente tentar prover um serviço que suprisse essa carência da cidade de São Paulo. Então não é um simples deslocamento. Não, é muito mais do que isso. Com certeza, essa mobilidade, o acesso ao tratamento com dignidade é condição de cura, eu não tenho a menor dúvida. E não foi o caso da minha filha Helena, mas tem sido o caso das crianças, de muitas das crianças que a gente tem atendido. O impacto
das idas e vindas diárias, do desgaste diário, diminui muito, graças à oferta de transporte especializado, que é o principal serviço que a APAS oferece, e viabilizando, inclusive, a continuidade desse tratamento. Existem relatos de assistentes sociais que nos dizem que, graças ao transporte garantido, gratuito, as famílias não desistem do tratamento, porque existem casos em que as dificuldades são tão grandes e se a doença alcança um estágio irreversível, é comum que haja desistências. Sem forças, né? Sem forças, sem apoio. Não existe um serviço de atendimento no lar, na casa da pessoa. Os mesmos tratamentos paliativos são sempre feitos no hospital. Então, o deslocamento, viabilizar esse deslocamento acaba sendo algo mandatório. É algo que faz parte do que a gente chama, na área de saúde e assistência social, de integralidade do tratamento ao paciente oncológico. Ou seja, não basta se oferecer o melhor hospital, com os recursos mais adequados, protocolos avançados. Se a pessoa não tem acesso. Se a pessoa não tem acesso. E mesmo outras questões, além do acesso, outras tantas questões de nível socioestrutural que, por não estarem bem desenvolvidas em nosso país, inibem esse acesso também, né? Como a falta de diagnóstico precoce por falta de estrutura material nos diferentes postos de saúde dos hospitais desse Brasil e hospitais desse Brasil afora. Falta de educação para a saúde, por exemplo. As pessoas não têm noção, elas poderiam conhecer um pouco mais os seus próprios corpos e cooperar mais na atividade clínica, indicando para o médico logo de início a sua posição sobre alguns sintomas, não é? Por exemplo, não sei se eu posso dar um exemplo agora. Por favor. Eu ouvi vários relatos de mães que levaram seus filhos para postos de saúde com queixa de dor no joelho ou dor na perna. Porque dói quando eu jogo bola ou quando eu caio na rua, eu estou brincando, a perna dói muito. E no mínimo 2 médicos nesses relatos disseram para as mães: mãe, não se preocupa não, isso é dor do crescimento. Porque o osteosarcoma, que é um câncer que dá muito em adolescentes, não apresenta sintomas muito evidentes, além dessa dor na perna, não é? Então, se as pessoas soubessem, se isso pudesse ser de alguma forma antecipado, através da educação, que isso é uma coisa que pode acontecer, a resposta da mãe seria diferente. Com certeza. E talvez o diagnóstico precoce pudesse ser facilitado. Enfim, são N questões de ordem social que precisam ser equacionadas para que o câncer seja detectado a tempo e curado. E nós nos inserimos nessa rede de solidariedade, formada por várias instituições do terceiro setor, que procuram promover essas condições de acesso, né, em diferentes níveis. No nosso caso, o transporte é o principal serviço. É fantástico isso, viu? Eu fiquei muito feliz de ver o que vocês se dispuseram a fazer. E é claro, num primeiro momento pode parecer simples, é o transporte, mas quando você começa a desenvolver aí a necessidade, você vê que é um serviço complexo e necessário e que requer sacrifícios. Sim. Então, por exemplo, você é professora, tá certo? Sim, sim. Você teve que deixar de exercer a sua profissão como professora para poder se dedicar a essa questão? Olha, eu não abandonei de vez a vida profissional, porque nós somos uma família de classe média que depende dos salários de cada um para poder sobreviver. Então, não era possível. Até porque, felizmente, eu gosto do meu trabalho e eu vejo muitas confluências. Agora... Então, você continua trabalhando? Sim. Mas, obviamente, uma boa parte do meu tempo produtivo, digamos assim, é dedicado ao trabalho voluntário na APAS. Porque não havia como desenvolver um projeto desse tipo sem um alto grau de dedicação. Você tem mais filhos? Tenho um filho mais velho que hoje vai fazer, esse ano completa 26 anos. Já está grandinho? Já. Esse tá não me dá mais trabalho. Já. Tá criado. Como é que é a sua rotina, Tatiana? Olha, atualmente eu dou aula numa universidade onde eu desenvolvo um projeto de pesquisa também. Então, uma boa parte do meu tempo eu me dedico a isso. E na outra parte do meu tempo eu faço esse trabalho voluntário na APAS, que hoje é bastante focado na gestão da instituição.
ao contrário do que ocorreu anos atrás, em que o meu trabalho era no campo, né? No campo. Com o crescimento da instituição, no campo eu digo, eu mesma pegava o meu carro e ia transportar as crianças, né? Então eu passei por todos os tipos de voluntariado possíveis dentro da associação, né? Então hoje, como presidente, o meu foco é na gestão, na profissionalização, na captação de recursos para que a gente cresça e possa atender mais. Claro que, como essa parte administrativa sempre foi muito difícil para mim, eu tenho desenvolvido outros projetos, junto com outros voluntários e pessoas maravilhosas que foram se juntando a nós, projetos que são serviços, prestação de serviços para o nosso público, como Educação em Movimento, que é um trabalho ligado à educação, daí a confluência entre a minha atividade profissional e a minha atividade voluntária, que é um trabalho de educação que acontece dentro dos veículos da APAS, enquanto transportam as nossas crianças. Então, nós temos hoje um profissional e atualmente 2 voluntários, mas a ideia é que isso se amplie, que atuam nos veículos com 2 propósitos. Um deles é ser um ouvido atento a essas mães. Então, escutar com bastante acuidade o que essas mães estão dizendo e aprender dali demandas ou necessidades específicas que nós possamos de alguma forma suprir. Informação sobre o tratamento, a gente procura indicar então o serviço social do hospital, ou converse mais com o seu médico, ou ouvido atento simplesmente no sentido de permitir que essa mãe relate a sua vivência para que desse relato ela consiga extrair forças para lidar com a questão. E o outro objetivo é atender as crianças que estão a bordo com atividades de lazer, cultura e educação, eventualmente até suprindo lacunas do ensino formal, já que essas crianças ficam bastante tempo fora da escola enquanto se tratam. Né? Uma volta que a vida deu, hein? Eu acredito que antes de enfrentar a situação que você enfrentou, que não foi fácil, você nunca imaginou que você estivesse hoje fazendo um trabalho como esse, não é? Ainda mais de cunho administrativo, como você disse, que para você é um desafio e tudo mais. Sim. Com certeza faz e faz bem feito, e faz com amor, porque precisa que se faça, não é? Mas a gente vê uma pessoa que pegou a sua dor e transformou em amor. E quando eu me aproximo de pessoas que estão passando por uma situação semelhante, eu tenho, pelo menos dentro de mim, eu tenho essa atenção, sabe, de não trazer respostas fáceis, de não trazer conselhos levianos, consolos descomprometidos, porque eu acho que isso mais agride do que ajuda. Sim. E é difícil a gente falar para uma pessoa que está passando por uma situação como a que você passou, quando a gente não tem a experiência. Eu acho que é algo que só quem viveu consegue dizer, não é? Porque foi consolada de alguma maneira, consegue consolar quem passa por um sofrimento semelhante. Para uma família que está enfrentando um quadro parecido com o seu, que às vezes tem um filho que está doente gravemente, talvez nem seja assim, uma enfermidade incurável, mas tem um filho gravemente enfermo. Às vezes não é o filho, é o pai, é o marido, é a esposa. Sim. O que você diria? Eu acho que as situações de doença, sejam graves ou não, mas pensando mais especificamente em doenças mais graves, elas podem ser uma oportunidade imensa de crescimento. É difícil, né? Falar isso parece uma coisa tão estranha, né? Porque todo mundo quer evitar a doença, claro. Mas às vezes eu penso que doença e morte existem na nossa vida humana e mortal, para nos mostrar justamente que a vida é pontual, mortal, breve e que a gente tem que viver o máximo todos os dias, nos dedicando ao máximo às pessoas que a gente ama todos os dias, porque isso termina, não é? Enfim, independente das crenças que as pessoas tenham, pensando no nosso mundo humano, na nossa vida diária, é muito triste você perder uma pessoa e pensar, puxa vida, quanta coisa eu podia ter feito, né? E não deu tempo. Porque realmente, a morte pode acontecer a qualquer momento. Quando existe a doença, ou seja, a morte pode se dar por acidente, pode ser uma coisa muito abrupta, fulminante, né? Que realmente não deixa tempo para ninguém resolver nada das questões pessoais nem e se tal. despedir da pessoa. Exato.
a doença te dá essa oportunidade de reconstruir relações que eventualmente estejam passando por uma fase difícil. De você se despedir e de você valorizar cada dia, cada minuto, né? E de você levar esse aprendizado para outras situações que não são situações de doença. A gente tem que entender que cada minuto é determinante, é tudo, a gente não tem muita coisa, além desse minuto valioso que nós estamos usufruindo agora, por exemplo. É verdade. A gente não sabe. Em algum momento você se revoltou? Sim, eu não entendia porque eu tinha pedido tanto para Deus que ela vivesse e Deus não me atendeu. Eu tinha muita raiva de quem virava para mim e dizia que seja feita a vontade de Deus. Porque eu antevia ali uma vontade muito cruel. Mas hoje eu entendo que às vezes o que é bom para nós pode parecer muito cruel no começo. Hoje eu entendo que a minha Helena foi um anjo maravilhoso, um presente enviado por Deus para mim, para a família, para todas as pessoas que depois foram se aproximando da paz, e com um anjo que veio com uma missão muito especial, né? De mostrar como é fundamental nos conectarmos e fazermos com que cresça uma rede de solidariedade entre nós. Para você, o que foi de capital importância para você superar a revolta? Aquilo que, de repente, foi uma chave para você, para que você não se tornasse uma pessoa amargurada, fechada em si mesma, ressentida com a vida, mas qual foi o catalisador que te abriu? Nossa, tantas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, a percepção de que não estamos sozinhos, nem na alegria, nem na dor. E isso é bom, mas essa não solidão é preciso que seja cultivada, não é? A gente pode ficar sozinho, e é muito ruim, não é bom. Então, quando eu vi as pessoas se juntando, as pessoas se mobilizando, as pessoas entendendo que a paz podia ser um sonho que ia se transformar em realidade e que ia transformar uma dor familiar numa construção social, quando eu vi que as pessoas precisavam tanto disso e eu me vi no meio disso, podendo cooperar para que isso crescesse, eu falei, nossa, gente, eu não posso me deprimir. Não? E depois, obviamente, ou antes, ou durante, ou ao mesmo tempo, eu não sei bem, eu pensei, como mãe, a gente tem que honrar nossos filhos mortos sendo felizes e fazendo coisas legais. Eu não quero desonrar minha filha. Então, a depressão foi, porque o luto tem que vir e você tem que passar por todo o processo de luto. Não dá para fingir que as coisas não aconteceram, não é? Mas tem um depois e você tem que chegar lá. Quando um projeto bonito como esse, ele se desenha na mente da gente, no coração da gente, é claro que a gente passa por essa fase do encantamento. Então tem aquela motivação inicial de tudo que a gente pode construir e realmente você vai vendo aquilo se transformando em realidade. Só que quando sai do sonho para a realidade, você percebe que a realidade ela é dura, ela é exigente, o encantamento, aquela paixão, ela passa, porque ela era sentimento, não é? E o sentimento, chega um momento que o sentimento precisa descansar, não é? Então ele cede espaço aos projetos, às decisões, não é? E aí resta a missão, não é? Então você tem que buscar uma motivação todos os dias para continuar com aquele mesmo amor da época do encantamento, não é? Esse encantamento visita a gente, ele volta, né? Mas a gente não vive dele. Sim. Eu quero saber de você o que te motiva a dar continuidade nesse projeto dia após dia. Quando você está cansada, quando você topa com pessoas que poderiam colaborar e não colaboram, quando você esbarra com a incompreensão daqueles que você está tentando ajudar, não é? Quando você percebe que pessoas que teriam tudo para ter mais disposição do que você, por juventude, por tempo livre, às vezes não conseguem dar aquilo que poderiam dar, não é? Então vão se somando no meio do nosso trajeto uma série de coisas que seriam, numa última instância, desmotivadoras. Qual é a motivação que te joga para além de tudo isso? Bom, uma confiança enorme em Deus, claro. E nesse presente que me foi colocado no colo, digamos assim, eu não posso dizer não, não é? Tá, tudo bem, mas não posso dizer não, eu não, disse sim, e a sua pergunta é como é que eu mantenho esse sim?
Eu tenho, não sei se talvez por educação, mas eu tenho um senso de dever muito grande e um sentido de missão que eu acabei introjetando, até como uma história que eu conto para mim mesma que me automotiva todos os dias, né? Essa missão de fazer crescer e construir a paz, pensando nas pessoas todas que ela beneficia, não só atendidos, mas voluntários, patrocinadores, todos que se aproximam se percebem beneficiados. E então eu vejo que eu tenho essa obrigação moral, inclusive, de dar andamento a isso. Isso é bom. As pessoas estão tão preocupadas com seus direitos e elas esquecem que ter deveres é muito bom, faz a gente crescer muito. E não existe direito sem dever, não é? Às vezes é um remédio para muitas doenças da alma da gente, né? É bom você sentir que algo depende de você e que você precisa realizar, que aquilo está beneficiando uma série de pessoas. Se você não fizer, a coisa não caminha, a sua parte você tem que fazer. Isso dá sentido para a vida. Então, é bom. Isso tem nome, isso chama amor, né? É mesmo, deve ser, né? Puxa, a vida não tinha relacionado. Às vezes isso se chama amor. Esse amor é isso sentido de dever. A gente faz muita associação do amor com o sentimento, não é? O sentimento é uma coisa que acompanha o amor. Então, tem um sentimento que a gente pode dizer é amor, mas ele é só a pontinha do iceberg, ele só é uma manifestação de algo muito mais profundo, que é a decisão de entregar a vida por uma causa, porque beneficia outras pessoas, é a decisão de querer bem, sabe? Mesmo quando a gente não tem vontade de fazer pela nossa sensibilidade. Quando os nossos sentimentos gritam, está na hora de você parar, de se descansar, de você cuidar da sua vida, você diz, não, alguém precisa de mim, isso é amor. Puxa, que bom, eu estava me achando muito prática, muito racional e sem amor. Não, senhora. Mas acho que eu tenho, então, decisão, que bom. Viu? E tem parcerias com hospitais especializados, o trabalho de vocês? Sim, nós atendemos 6 importantes hospitais que são considerados referência na área de oncologia pediátrica. São o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, que é ligado ao Hospital das Clínicas, o próprio Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, o Instituto de Oncologia Pediátrica, conhecido como GRAAC, porque é a instituição que o mantém grandemente, que é ligado ao Hospital São Paulo, o Hospital Estadual Darcy Vargas, que tem uma área de oncologia pediátrica muito importante, e a Santa Casa de Misericórdia. Eu falei 6, mas são 5. E foram sendo escolhidos, digamos, pela relevância que eles têm por atenderem pacientes de todos os cantos do Brasil. E é claro que o objetivo seria atender mais. Mas a gente sempre tem que recortar, estabelecer critérios. Com certeza. Para fazer bem o que precisa ser feito. Né? O crescimento tem que ser gradual para que a gente não tenha que andar para trás e deixar de fazer o que a gente já faz hoje. Então, é preciso ponderar bastante esse lado racional que está... Você falou de trabalho de campo, né? O que eu penso que foi fundamental para você exercer com qualidade esse trabalho administrativo que você faz hoje. Sim, eu sei exatamente o que é. E quando você estava realizando esse trabalho de campo, que era sentar ali atrás do volante e dirigir, levando essas crianças com os seus familiares para baixo e para cima, com certeza houve experiências marcantes na sua vida. Eu queria saber de uma delas. Me conta aí uma dessas experiências que você viveu, transportando as pessoas. Nossa, são muitas. Mas tem uma que me deixou particularmente tocada, porque eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer o que eu fiz naquela hora. Bom, todo mundo sabe como é difícil transitar em São Paulo às 7 da manhã. E eu vinha da Zona Sul, eu não lembro mais o bairro, mas era um bairro periférico. Era um jovem, chamava-se Ivan, muito fofo, acompanhado pelo tio, acho que era tio. Era o cuidador, uma pessoa muito, muito presente, muito cuidadosa, muito boa. E o Ivan não estava numa fase nada boa, né? Eu fui buscá-lo para um tratamento faz alguns anos já. Eu não lembro qual era o tratamento, mas ele estava muito debilitado, ele tinha um osteosarcoma muito grave que já tinha pego todo o braço dele. O próximo passo seria amputar mesmo aquele braço. Era uma situação muito grave. E eu peguei uma via de acesso, eu não lembro o nome, uma dessas avenidas que depois desembocam na Avenida Interlagos, totalmente congestionado. E o menino começou a sentir muita dor, ele estava com muita dor, eu precisava chegar logo no hospital.
E é uma situação atípica, porque, de fato, a gente não transporta emergências. O nosso trabalho é todo agendado e a gente não tem estrutura para atender casos emergenciais. E é por isso que eu conto essa história, porque ela acabou se tornando um transporte emergencial sem recurso nenhum para que pudesse ser. E aí ninguém andava, eu queria avançar. Aí, de repente, do nada, para uma ambulância do meu lado, uma ambulância vazia. E eu não sabia o que fazer, abri o vidro, moço, por favor, eu estou com uma criança em estado grave aqui, preciso chegar no hospital, abre caminho para mim. Foi o que eu pude pedir, na hora me veio assim, falou, pode deixar, na hora, ele disse, me deixa passar na sua frente, ele passou na minha frente, ele falou, cola em mim. E ligou a sirene e todo mundo começou a sair da frente para a ambulância poder passar. E eu colei. Estava lá você na cola. O pessoal me xingava tanto, porque as pessoas ao meu redor achavam que eu era uma dessas aproveitadoras, não é? E, no entanto, não era o caso. E graças a essa ajuda desse anjo da ambulância, digamos assim, nós ganhamos muitos quilômetros, e a gente conseguiu chegar com certa agilidade no hospital. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, né, que está me dando um imenso prazer, mas tem um tempo para terminar. Eu só quero deixar aqui essa informação e um espaço para você comentar brevemente sobre ela, porque vocês possuem um núcleo de apoio aos pais que perdem seus filhos, não é isso? Sim, esse é um serviço que nós prestamos já há algum tempo. Na verdade, ele é anterior à Educação em Movimento. É um serviço que existe desde 2003. A APAS foi fundada em 99, né? E ele é um serviço, a gente entende o seguinte, o câncer ainda é uma doença que mata muito, inclusive crianças. A porcentagem de óbitos ainda é, no Brasil, da ordem de 50% em crianças e adolescentes, por falta de uma série de coisas, não é? O câncer tem cura em N casos, mas pelas nossas carências sociais, essas porcentagens melhores nem sempre são alcançadas. Então, existe uma realidade, as crianças falecem e a família não pode ficar desassistida. Nós criamos um laço com a família. O óbito não pode significar a quebra dessa relação, até porque os pais precisam reconstruir suas vidas, eles têm outros filhos. Então, nos pareceu óbvio que era necessário dar algum tipo de suporte a esses pais. Aí começamos com uma prática de visitar as famílias cada vez que houvesse óbito de uma criança, e depois convidá-las a participarem de reuniões, pai e mãe, né? Em geral, as mães são mais abertas para esse tipo de encontros. E hoje as reuniões do núcleo ocorrem regularmente, as visitas também são feitas regularmente. Temos uma equipe de voluntários que cuida dessa parte na APAS. Isso tem ajudado muito, muito as mães, muito. Eu acredito nisso. A gente observa, através do tempo, temos mães conosco há vários anos, porque elas vão embora quando acham que devem ir, não é? E foi uma coisa incrível perceber, por exemplo, que uma mãe, o relato de uma das mães numa reunião, por exemplo, que ela nos disse, até meio temerosa, sabe, gente, nesse fim de semana aconteceu uma coisa tão legal. Ah, o que aconteceu? Ah, eu resolvi passar batom. Isso foi uma coisa linda, porque de fato significava que ela estava olhando de novo para si, olhando de novo para a relação dela no mundo como mulher, como mãe, como, enfim, pessoa da sociedade que precisa seguir em frente e nunca vai deixar de amar o filho que se foi. Tatiana, muito obrigado, viu? Gente, olha, eu sei que você gostou, sei que tem muita gente emocionada com o que ouviu, e a gente tem que se emocionar mesmo, mas não ficar só nas emoções. Eu ouço aqui a Tatiana, me dá vontade de fazer mais pelos outros, sabe? De não me fechar nos meus problemas, mas de perceber que tem muita gente com problemas mais graves, mais sérios do que o meu e que eu posso ajudar. Sei que você gostaria que a nossa conversa continuasse, então quero colocar aqui à sua disposição o testemunho dela, o relato de tudo aquilo que ela viveu, cuidando da sua filhinha Helena, não é? Que tão precocemente partiu. No livro Ensaio de Helena, Helena, né? É bilíngue. Olha, é bilíngue? Porque é um livro que nós também procuramos agora divulgar no exterior. Muitas pessoas ficam encantadas com iniciativas como as nossas aqui no Brasil, é importante que as pessoas conheçam, Com certeza, então está em português e inglês. Da Tatiana Picardi. Temos aqui também Em Movimento, não é?
conta a história do trabalho, é isso? Sim, é um livro que foi lançado em comemoração aos nossos 10 anos e ele mostra muito bem como é a história, o dia a dia da APAZ, conta um pouco da sua história. A gente tem esse livro à disposição na nossa sede. De uma maneira que é mais divertida, as ilustrações, sim, né? Sim. Acho que expressa um bocado da alegria que vocês têm em fazer esse trabalho. Sim. E o carrinho que ficou aqui nos acompanhando o tempo inteiro, o que é? Essa é a Heleninha. Ah. Essa é uma bonequinha que representa todas as crianças que estão lutando contra o câncer. E a venda dela, assim como do livro Ensaio de Helena, se reverte integralmente para o atendimento das nossas crianças. Tá aí. À sua disposição uma maneira concreta de ajudar. Os contatos estão na tela, não é? Nós estamos disponibilizando agora esse programa no YouTube, então você pode assistir novamente, você pode pegar aqui os nomes dos materiais que nós estamos colocando à sua disposição e os contatos aí também prontinhos para você. Tatiana, muito obrigado. Muito obrigada a você, a toda a equipe aqui da emissora. Muito obrigada pela oportunidade, Márcio. Ok. Espero que esse programa tenha criado em você uma sensibilidade diante dessa realidade dolorosa que tantas crianças, jovens e famílias passam diariamente. Não é? Dentro do nosso país, são inúmeros os casos. Então, divulgue esse programa, compartilhe essas iniciativas, porque juntos nós podemos mais. Nós vamos para o nosso intervalo, mas daqui a pouco eu volto com você no segundo bloco do nosso programa Papo Aberto. Nós vamos tirar algumas dúvidas que surgem a respeito de lixo reciclável, ok? Sobre como manuseá-los e outras coisas mais. Então não saia daí porque a gente volta daqui a pouco.